Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Linux e hoje no sexto encontro nós falaremos sobre a gestão de usuários no sistema GNU Linux. Porque a gente precisa entender que no sistema GNU Linux a gente trabalha com a organização hierárquica de usuários e grupos. E esses usuários eles possuem privilégios, que são determinadas funções que eles podem ou não executar, nos casos dos comandos, e também questão de acesso, se eles podem ou não acessar determinados diretórios. Usuários também podem ou não pertencer a grupos de usuários. E esses grupos, eles também possuem determinados privilégios de acesso e execução. A ideia é basicamente a seguinte: suponhamos que nós temos uma máquina do sistema GNU Linux que trabalha numa empresa, tá? Que está instalada numa empresa em que a gente tenha vários usuários e vários setores. Então a ideia é basicamente o seguinte: a gente cria um grupo de usuário para cada setor, por exemplo, o grupo financeiro, o grupo de compras, grupo do estoque, enfim. E cria usuários e acopla esses determinados grupos de setores. Aí a gente vai ter o seguinte, por exemplo, grupos de usuário financeiro podem podem executar determinadas funções que cabem somente no caso ao setor financeiro. Por exemplo, a gente tem lá um diretório financeiro e aquele usuário X é do grupo de usuários financeiro. Ele consegue só acessar aquele diretório. Ele não consegue acessar o diretório, por exemplo, da administração, da gestão, ou alguma coisa do tipo, tá? E ele consegue também só executar funções, no caso comandos, que cabem só ao grupo financeiro. Então, é uma organização bem estratégica do Linux para evitar, para ter também o controle de acesso e para evitar que um usuário acabe interferindo nas funções do outro dentro do sistema. No sistema GNU Linux, a gente tem basicamente 4 tipos de usuário. Nós, como usuários físicos, a gente trabalha só com 2, basicamente, mas o sistema tem 4. O primeiro, que é o usuário que a gente interage na maior parte do tempo, que é o usuário comum. Aí vai depender da bibliografia, tá? Uns dizem usuário comum, usuário padrão, usuário regular. Ele é representado pelo cifrão, tá? Então, o cifrão quer dizer que é um usuário comum. Quando a gente está lá na PS1, aqui por exemplo, a gente tem o cifrão ali no final, quer dizer que a gente está num usuário comum. Quando a gente tem o hashtag é o administrador, que a gente já vai ver em seguida. O usuário comum, aliás, inclusive todos os usuários, eles possuem 2 características principais, que é o UID, que é o User Identification, que é o ID do usuário, tá? Que vai de 1000 a 60.000 no usuário comum, e o GID, tá? Que é o Group Identification, que é o ID do grupo, que cada usuário tem um ID e cada grupo tem um ID. Usuários regulares, eles vão geralmente do UID e GID do 1000 a 60.000. Alguns iniciam no 500 e assim vai. O padrão para a utilização no Linux, tá? Ele possui restrição de gerenciamento sensíveis ao sistema. O padrão dele que a gente usa é o bash, que é esse interpretador de comandos aqui, esse shell, né? A gente pode também entrar no SH, tá? Ali como eu fiz. Mas a gente usa por padrão o bash. Quando a gente inicia a máquina no usuário regular, ele inicia com o bash, o shell padrão. E o diretório dele está no diretório /home. Então é /home /nome do usuário. Como por exemplo aqui a gente está na home. A home significa o tio. Quando a gente tem o tio ali na PS1, deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui, ó. Tá? A gente está, ó, /home /nome do usuário é um diretório. Então, quer dizer que o tio antes do cifrão quer dizer o diretório que a gente está. Se a gente vai para o diretório root, a gente pode ver que mudou pela barrinha, tá? Então, aqui ó, vamos navegar para o diretório home do nosso usuário. Tá? O CD ele volta para o diretório home do nosso usuário. E aí é o tio, o acento tio. Qual que é a diferença, tá? De questão de permissão de acesso e restrições de um usuário comum?
O usuário comum ele consegue executar binários, tá? Comandos no caso, só que estão dentro da sua home. Então, se eu sair do barra home barra ubisoft ali na nossa máquina virtual e tentar executar comandos binários, né, fora da nossa home, do nosso usuário, sendo um usuário comum, não vai deixar. A gente vai ter que executar com permissão de administrador. Tá? Esse é o principal usuário do sistema, que é o pelo menos está mais presente no dia a dia de um usuário comum. Aí tem dois usuários que geralmente o ser humano como usuário não interage muito, que eles são mais automatizados. O usuário de sistema e de serviço. O usuário de sistema ele tem UID e GID de 1 a 99 ou entre 500 a 1000, vai depender aí da distro. Ele é um usuário fictício, ele é criado e executado automaticamente, tá? Ele é criado para a execução de processos, para a execução de scripts automatizados, geralmente para processos de programas terceiros ou externos que são acoplados ao sistema GNU Linux. Ele não possui capacidade de logar no sistema, então ele não é um usuário completo, ele é um usuário volátil, ele é criado ali simplesmente para executar aquele script de processo e depois ele é apagado. Geralmente, então, ele não possui um shell acoplado como um bash ou um sh. Geralmente a gente encontra lá na característica dele o /sbin no login ou /bin/false, que quer dizer que ele não tem um shell padrão vinculado a ele. E também ele não tem um diretório home, porque ele é um usuário volátil. Geralmente ele é criado só para executar aquele script, aquele processo, e depois ele é removido. Caso ele possuir um diretório home, tá? Às vezes é necessário que isso aconteça, ele geralmente não está vinculado numa barra home. É um outro diretório, até um diretório temporário como tmp. Similar a esse usuário de sistema, a gente tem o usuário de service, que é o usuário de serviço, que tem o UID e o GID de 1000 a 60.000 vinculado a uma conta de serviço, de service. Ele é similar ao de sistemas, tá? Os IDs são similares, os IDs são diferentes e ele também é criado para instalação e configuração de serviços no sistema. E qual que é a diferença entre um processo e um serviço? Um process e um service. Um serviço, tá? O processo ele é um script que é executado ali para execução de um programa, configuração de um programa, né, que a gente tem em vários sistemas operacionais, não só para GNU Linux, a gente tem ali uma tabela dos processos em execução. E a gente também tem os serviços, os services. Um serviço é um processo, porém um serviço é um processo vinculado ao sistema. Tá? Então o usuário de sistema, ele trabalha em process, que geralmente são scripts vinculados a softwares, tá? Que não são vinculados diretamente ao sistema. O usuário de service é um usuário que trabalha na configuração e instalação de scripts vinculados ao sistema, os services. E por fim, agora que a gente também interage fisicamente, né, o usuário físico com o sistema, é o administrador, o usuário root, representado pela cerquilha, o hashtag, o jogo da velha. Tá? Quando a gente loga com o root, sudo su, vou colocar assim aqui, a gente pode ver que na PS1 a gente tem uma cerquilha ao invés do cifrão. Quer dizer que a gente está no usuário root. Inclusive mudou na PS1 lá no comecinho, tá? A gente tinha o usuário ubisoft, agora a gente tem o usuário root. A PS1, que é essa informação que aparece em todas as distros no Linux, no começo ali, ela geralmente é representada por usuário, nome do usuário, nome da máquina, seguido de 2 pontos, o diretório em que você está, pode ser só uma barrinha indicando o diretório raiz, ou pode ser um til representando o diretório home do usuário logado na sessão, seguido, tá? Esse diretório do usuário, seguido do símbolo que se refere a esse usuário. A gente está na cerquilha, que é o root, tá? Ali a gente tem, então, who, a gente tem. Voltando, a gente volta pro cifrão, tá? A gente está ali, então, no til, que a gente está no
o diretório home do usuário logado, e o diretório é o whoami, o usuário Ubsocial, que é representado, ele é um usuário comum, representado pelo cifrão. E o usuário root é o administrador do sistema. Ele tem o UID e o GID 0. Quando a gente vê um usuário com o ID 0 e o grupo com o ID 0, quer dizer que é o usuário administrador do sistema, o super user, tá? Que tem o ID 0. Ele possui permissão total de gerenciamento do sistema. Qual que é a diferença entre o root, tá? Com relação a privilégios? Qual que é a diferença entre o root e o usuário regular? O root consegue executar binários fora da sua home, ou seja, em todo o sistema. Ele tem permissão para isso. Outros usuários não conseguem. Tá? Qualquer outro usuário ele não consegue executar binários fora do seu diretório home. O root é a exceção. Ele consegue executar binários em todo o sistema. Geralmente ele é representado pelo comando sudo. Tá? Deixa eu voltar aqui. Ele é representado pelo comando sudo, que quer dizer sudo. Tá? Su quer dizer super user. E o do é super user do, tá? Sudo. E quando a gente usa o comando sudo su, tô querendo dizer que é para alterar. Su quer dizer set user. Né? O sudo é super user do set user, então ele vai para como eu não especifiquei um outro usuário, se a gente já vai ver em seguida, ele foi diretamente para o root. É isso que representa, então, o sudo super user do isso aí. E o su é set user, ou o que a gente chama de root ali é o super user também. E ele possui um diretório home dedicado a ele, que é o /root. Se a gente tentar mostrar aqui, dar um ls no /root, a gente vai ter permissão negada, porque a gente está no usuário comum. Aqui eu dei um sudo, porque é o super user do, então ele vai fazer o comando através do super usuário, do root. E a gente viu ali que nessa distro, que é o Ubuntu, ele tem um snap. Geralmente não se tem muitos comandos ali, vou colocar o "-a", muitos diretórios ali, porque são arquivos do sudo específico, do home do sudo. O snap ali é um gerenciador de instalação de pacotes do Ubuntu, tá? Que é terceiro do Ubuntu da Canonical, que a gente vai ver ao longo do curso. Então é uma exceção para essa nossa distro. E agora uns arquivos importantes que também a gente tem que se atentar, que são arquivos de usuários e grupos. Ao longo do nosso curso a gente vai ver muito sobre esses arquivos porque eles possuem informações muito importantes. Todos eles estão presentes lá no diretório /etc, que é o diretório /de etc, ou edit to config. Né? O primeiro deles é o password. O password é um diretório muito importante. Ele mostra as informações de todos os usuários. Geralmente a gente referencia password com password, mas não, aqui não mostra as senhas. As senhas mostram no /etc/shadow. O arquivo /etc password, ele possui informações de usuário separadas por 2 pontos. Então, se a gente mostrar o conteúdo com o cat /etc /password, não vai deixar, tá? Aliás, ele vai deixar, porque é o password, tá? Aqui, então, a gente está no... vamos colocar em tela cheia. A gente tem as informações de todos os usuários do nosso sistema em si. Tá? Tem vários usuários, inclusive na penúltima linha ali a gente tem o Ubsocial e tem informações separadas por 2 pontos, tá? Quais são essas informações? Deixa eu colocar aqui do ladinho para a gente ter uma ideia. A primeira informação lá na esquerda, que tem ali LXD, Ubsocial, USBMux, é o login do usuário, o nome do usuário, tá? Logado, de login dele. Separado por 2 pontos, a senha, tá? Geralmente a gente encontra um X. O X é como se fosse uma proteção e ao mesmo tempo um atalho. O X quer dizer que essa senha está presente lá no arquivo /etc/shadow, que
que a gente já vai ver em seguida, que é o arquivo das senhas dos usuários no sistema. Ou tem um asterisco, tá? Que determina que o login está desabilitado. Tá? A gente também pode ter linha em branco, que daí são dois pontos seguido de nada, seguido de dois pontos, que quer dizer que não tem a senha, ou um acento de exclamação, indicando que não tem senha. Tá? Então, se não tem senha, ou está em branco ou tem um acento de exclamação. Depois disso, a gente tem um número ali, por exemplo, 999, 1000, 113, de baixo acima, tá? Eu explicando. Esse é o UID, é o ID desses usuários, seguido de outro número que é o GID, o ID do grupo desses usuários. Se esses usuários eles têm grupos. Quando eu crio um usuário, tá? Geralmente eu crio um grupo acoplado a esse usuário cujo nome é o mesmo do usuário. Então, criei um usuário Ubsocial, automaticamente, geralmente isso acontece, tá? É criado um grupo com o nome Ubsocial acoplado ao usuário, o usuário Ubsocial acoplado a esse grupo Ubsocial, que é o grupo padrão desse usuário. Depois a gente tem algumas informações, ou a gente tem algumas vírgulas, ou a gente não tem informações, que são os comentários, que é o GCOMS. São comentários do usuário, eles são informações do usuário. O que geralmente é colocado quando a gente cadastra um usuário no sistema? Nome, endereço, telefone, informações complementares. Ali você pode colocar o que você quiser. Geralmente a gente separa as informações pela vírgula. Então a gente vê ali que tem várias vírgulas e informações separadas por vírgulas. A vírgula é um caractere ali que separa informações. Geralmente é utilizado a vírgula por convenção. O penúltimo conteúdo ali é um diretório. Ali a gente vê que tem uns diretórios maiores, outros menores. É a home desses usuários. Na penúltima linha do comando, a gente vê que a gente tem o nosso usuário Ubsocial. A home dele é /home /Ubsocial. O LXD ali embaixo ele já tem uma home separada, tá? É /var, /snap, LXD common, LXD, porque é um usuário específico, tá? Ali do Snap, do LXD, que é um programa, enfim, isso é do Ubuntu específico. Mas o nosso usuário está lá, a home dele, que inclusive se a gente der um pwd é onde a gente está, porque está representado pelo tio ali. E por fim a gente tem mais um diretório especificando um arquivo, que é o shell do usuário. Tá? Geralmente a gente tem o que? /bin, /bash, /bin, /sh, ou /bin, /usersbin no login, que quer dizer que não tem acesso, não tem login, ou não tem um shell, /bin, /false para indicar a ausência de um shell, que são usuários criados para sistema ou alguma função específica que não necessitam de um shell acoplado, um shell padrão acoplados a eles. Tá? A gente falou então do password e a gente disse que no arquivo shadow presente no diretório etc possui as informações das senhas dos usuários. Então a gente vai dar uma olhadinha nele. /etc /shadow. Ele é um arquivo que precisa de permissão do usuário. Então superuserdo sudo cat para mostrar o conteúdo do arquivo que está presente lá no diretório dentro do diretório etc o arquivo shadow. A gente vê que tem muita informação, tem vários usuários do sistema e para cada usuário a gente tem também informações num padrão similar de sintaxe ao arquivo password. Quais são essas informações? Então, da esquerda para a direita. Primeiro é o nome do usuário de login, tá? Como a gente viu no password. Em seguida a gente tem a senha, tá? Por exemplo, lá no Ubsocial, que é nas últimas linhas ali, você consegue ver que a gente tem um texto bem longo, que é a senha. A gente viu que no password, as senhas que estão no shadow são representadas por um X, para representar um atalho e ao mesmo tempo uma segurança. A gente consegue acessar o password, mas o shadow ele precisa de uma permissão específica. Claro que a gente não vai ver a senha aqui de bandeja, então a nossa senha criada para cada usuário ela está criptografada, por isso que aparece todo esse hash ali, que é um conteúdo que a gente não consegue entender porque é a criptografia da senha.
Se a gente procurar o final dessa nossa senha ali, a gente vai ver que tem um número extenso, por exemplo, 19884 no caso do nosso usuário Bisocial. Esse aí é a quantidade de dias para modificação da senha. Então, faltam 19.884 dias para que a nossa senha precise ser modificada. A gente pode ficar com a nossa senha do nosso usuário por mais 19.884 dias e aí ela vai expirar. E é o que a gente tem depois desse número. Tá? A gente tem então o número de dias para o sistema permitir uma nova modificação de senha. Por isso que a gente tem ele geralmente em branco, porque geralmente a gente pode alterar a senha em qualquer momento. Tá? Então, ou tem zero, ou está em branco, enfim. Mas se a gente acoplar uma regra à criação desse usuário, a gente pode permitir que, por exemplo, uma senha seja criada a cada 3 dias. Se a gente alterou a senha hoje, então a gente vai ter que ficar com ela pelo menos 3 dias, por pelo menos 3 dias. Então é uma regra opcional de usuários. O próximo conteúdo é o número de dias que o usuário pode manter essa senha. Então, por quanto tempo ele pode manter essa senha até que ela vai expirar. O número de dias para expirar a senha. O número de dias que eu estou logado no usuário, que a senha já expirou. Então, o que acontece? Pode ser que eu não deslogue do sistema e eu estou logado, executando as funções de usuário e chegou um momento que a senha expira e eu não fiz logout. Então o usuário ele vai continuar conectado no sistema, tá? E aí vai contar esse número aí, quantos dias eu estou ali logado que a minha senha expirou. Lógico, se eu fazer um logout, se eu sair do sistema e querer entrar novamente, ele vai dizer, ó, para esse usuário a senha dele já está expirada, você precisa fazer a alteração dessa senha. O próximo conteúdo é o número de dias até essa senha expirar. E por fim, a gente tem um campo ali que geralmente está em branco, porque é um campo extra, tá? Ele está reservado para alguma informação futura que venha a ser acoplada ao usuário em si, com relação à senha ou alguma coisa do tipo. Tá? É um campo extra que a gente usa ali para colocar alguma informação complementar. Vou dar um clear aqui para a gente dar uma olhada em outros arquivos também presentes no diretório etc. Outro arquivo bem importante é o arquivo padrão, que é lido quando um novo usuário é cadastrado no sistema. Quando a gente cadastra um usuário no sistema, o arquivo login.defs /etc .defs, deixa eu ver se eu consigo executar. Sim, tem algumas funções obsoletas, são variáveis globais, tá? Esse arquivo é lido por padrão quando um novo usuário é criado. E também tem o arquivo /etc scale, tá? Que a gente consegue, aliás, o diretório que tem aqui as informações que são copiadas para dentro do diretório home quando um usuário cadastrado. Sim, a gente consegue até fazer um ls aqui, claro que não vai aparecer, mas o que acontece? O diretório scale ele contém informações que são copiadas para dentro da home do novo usuário quando ele é cadastrado. Então, se tem alguma informação padrão que é para entrar nessa nova home do usuário, é através do scale que vai ser feito. E a gente também tem então os grupos de usuários. Todo usuário ele possui ou não um grupo relacionado. Como eu disse, nativamente quando um usuário é criado no sistema GNU Linux, também é criado um grupo com o mesmo nome. Como a gente viu lá no etc, a gente também tem o grupo dos usuários. Então é o etc group. E a gente vê que lá embaixo também é um arquivo de sintaxe similar aos anteriores, com as informações separadas por 2 pontos. E a gente vê que na última linha a gente tem um grupo acoplado ao usuário Bisocial, tá? Então é interessante. Ele criou um grupo do usuário Bisocial quando eu criei o usuário Bisocial. Quais são as informações desse arquivo por linha, tá? Da esquerda para a direita? É o nome do grupo, tá? Seguido da senha. Se ele tem um X, é o mesmo padrão do usuário. Aqui ele vai estar no gshadow, que é o shadow dos groups. Então é um arquivo que tem as senhas dos grupos. O shadow simplesmente é dos usuários. O gshadow é dos grupos.
tá? Se tem ou não senha relacionada, geralmente é um X. Aí a gente tem ali o que? O GID, que é um número, tá? É o ID desse grupo. E depois a gente tem um ou vários usuários, tá? Relacionados e acoplados a esse grupo. Como, por exemplo, o nosso usuário Bisocial, ele está presente lá no grupo deep, na primeira linha ali do comando que está aparecendo na nossa VM. O plug dev, a gente também tem o usuário Bisocial presente no grupo LXD e assim por diante. Então, são usuários. Assim como os usuários, também há os grupos de sistema, tá? Que trabalham simplesmente nos processos, nos services do sistema. Quando a gente faz isso, quando a gente cria um grupo relacionado ao sistema, a gente usa o parâmetro, a flag, menos system, tá? E também a gente tem ali um outro arquivo que é bem importante, que é o /etc /sudo ers. O sudo ers, ele é um arquivo que controla quem pode usar o sudo. É claro que a gente não vai poder executar ele com uma permissão de usuário comum. Ele controla quem pode usar o comando sudo. Ele também tem o sudo rs.d, que indica que é um diretório. É onde que estão arquivos que complementam essa configuração desse arquivo sudo rs. O sudo rs é um arquivo bem importante. Ele tem várias informações de variáveis, especificações, que a gente consegue fazer algumas modificações. Inclusive quando a gente loga, vamos tentar aqui fazer um sudo su, ok, ele não pede a senha, mas quando ele pede a senha, a gente geralmente não mostra, né, não aparecem os caracteres que a gente digita. Tem uma configuração que a gente pode fazer posteriormente no curso, que é nesse sudo rs que a gente mostra ali a senha em asterisco sendo digitada, que é bem interessante. Com relação às informações de usuários, quais são as características em dados que um usuário de sistema GNU Linux possui? Um username, que é o nome de usuário ao qual ele está logado. Vamos dar uma olhadinha aqui. O W. Então, aqui a gente tem o username, a gente tem o comando whoami. A gente tem o password status, tá? Que geralmente é o que é a senha, tá? O status da senha. Geralmente a gente tem as informações P, que é uma senha que está sendo utilizada, que é o padrão. Um L para que é uma senha lock, que é bloqueada, tá? Bloqueada a senha. Ou o NP, que é de no password, que é que não há senha, que ele não possui senha. O P quer dizer password. A gente também tem o change date, que é a última data de modificação de senha, a data mais atualizada da última modificação de senha. O mínimo e o máximo. O mínimo é o número mínimo de dias que deve passar para permitir que a senha seja alterada, tá? Após expiração. E o máximo é o número de dias que faltam para que essa senha expire. A gente também tem o warn, que é a quantidade de dias antes de expirar a senha para notificar o usuário. Por exemplo, warn 3, que é o warning de warning, tá? De alerta. Então, quando eu tenho setado 3 e faltam 3 dias para que essa senha expire, provavelmente quando eu logar, nesse usuário vai aparecer ali uma mensagem, daqui a 3 dias a sua senha vai expirar, você precisa alterar a sua senha, atualizar a sua senha. O inactive, que é o número de dias após a expiração de senha que o usuário permanece ativo. Então, ele está ativo, está logado, mas ele está inactive porque tem há tantos dias que essa senha já está expirada. Como eu disse, a gente tem os comandos de usuário, tem o W, o who, o whoami, todos eles mostram detalhes do usuário logado, que são esses detalhes específicos. O quota, que mostra, tá, isso a gente precisa instalar, mas que mostra informações do usuário na sessão. ID Ubsocial, para a gente ver aqui quais são os IDs relacionados a esse Ubsocial. Então, o ID dele, que é o ID do usuário dele, é o 1000. Os grupos ao qual ele está relacionado, que são os GIDs, tá? O grupo dele,
tem o grupo ADM, cd-rom, sudo, o dip, o plugdev que a gente estava vendo, né, no arquivo, o lxd, tá? E o getEntPassword, que abre o arquivo password, então a gente não precisa dar um cat/tc/password, o getEntPassword, ele abre o arquivo password. A gente também pode ver informações da senha com o comando change, tá? E é change, não é change, é change mesmo, ali aparecem as informações que a gente consegue, change -L, nome do usuário, social. Então a gente vai ver informações sobre a senha, tá? Não a senha em si, as informações, que são as datas, aquelas variáveis. Quantos dias, qual foi a data da última modificação da senha, quando a senha expirou, quando vai expirar, né? Se está inativa, a data também, ali o número mínimo, o número máximo, do warning, tá? Então ali, por exemplo, por padrão, ele quando faltam 7 dias para a senha expirar, tá? Porque o warning, ele está setado como 7. Então, faltando 7 dias para expirar a senha, eu vou receber uma mensagem ali, quando eu logar, provavelmente, vai dizer assim, ó, a sua senha vai expirar, convenha atualizá-la, tá? Então a gente pode refazer a senha ali e deixar ela atualizada. A gente também tem o pwconf. Quando a gente não tem o arquivo /etc/shadow, ou apagou, ou, enfim, a gente usa o pwconf para gerar a partir do /etc/password. Então a gente gera esse arquivo shadow e o pwunconf ele desfaz essa operação. Sudo mais um comando é o comando no modo administrador. Então, como no Windows a gente vai num programa, clica com o botão direito, deixa eu achar aqui, executar como administrador, é mais ou menos como no Linux a gente dizer o seguinte, sudo VS Code, tá? Então, executar o VS Code no modo administrador. Como é o modo administrador? O modo administrador não é necessariamente um modo no sistema GNU Linux. Quer dizer que a gente vai executar aquele binário através do superuser. Então a gente vai entrar no superusuário root e executar aquele comando. O modo administrador no Windows trabalha tecnicamente de um conceito um pouco diferente. É um modo. Sudo su, tá? Sudo para que a gente precise executar esse comando no modo administrador. Mas como eu disse, o comando su quer dizer set user, que é alterar o usuário. Por exemplo, set user, tá? Então aqui a gente pode colocar alguma senha, alguma coisa do tipo. Tá? Vou cancelar ali, mas sudo su a gente vai alterar do usuário root para o usuário, aliás, do usuário regular para o usuário root. Su menos nome menos, peraí, sudo espaço hífen espaço nome do usuário, a gente vai criar uma nova sessão, a gente vai alterar para um outro usuário cujo nome a gente especifica lá no fim. Para cada comando que eu estou executando aqui, o que está acontecendo de uma forma técnica? Eu estou criando uma sessão. Então, se eu der um Ctrl D aqui, tá? A gente fez o logout da sessão do usuário comum e voltou para o root. Se eu der mais um Ctrl D, a gente vai estar no usuário regular. Se eu der mais um Ctrl D, era a última sessão que eu estava do usuário comum, ele saiu da minha máquina, fez logout. Então agora eu vou ter que logar de novo. Tem aqui o usuário comum. E a gente vai entrar de novo na nossa máquina. Tá? Eu posso colocar logout, posso realizar o logout com Ctrl D, alguma coisa, ou exit, alguma coisa do tipo, tá? Que aí o que ele faz? Ele sai da sessão. É como se eu tivesse aberto várias abas no navegador, tá? Então aí a gente consegue ter uma ideia. Para cada su que a gente coloca, ou que a gente não especifica, tá? Su menos, não especifica nada, ele quer dizer que a gente vai alterar do usuário atual para o usuário root. Tá? E para cada usuário que a gente usa, para cada iteração do comando su, ele cria uma sessão, uma nova sessão, que aí eu posso sair dessa sessão usando o logout Ctrl D exit. Outros comandos, tá? A gente tem o comando password para alterar a senha do usuário. Password. Então, password, nome do usuário.
por exemplo, password ubisoft. Eu não vou fazer isso porque é o meu usuário que eu estou aqui. Depois a gente cria um usuário e realiza esse comando. É um comando para a gente alterar a senha do usuário. A gente pode usar parâmetros opcionais, como por exemplo ali no slide a gente colocou o "-s" maiúsculo da flag para o usuário sysadmin. A gente também pode alterar metadados do usuário com o comando change, que é o que a gente estava vendo, né? O comando change com as flags, ele altera metadados dos usuários, que são aqueles dados, por exemplo, de quantos dias faltam para expirar a senha, antes de expirar a senha, o warning, tá? Quantos dias para avisar que precisa atualizar a senha, esses metadados do usuário que a gente especifica no comando ali no final. Para criar o usuário, a gente tem dois comandos no sistema GNU Linux. O primeiro deles é o add user. Tá? Vai depender aí da distro que um sistema vai funcionar ou não. Tá? Porque o que acontece? O user add ele é um comando antigo. O add user ele é o user add atualizado. Para a gente criar o usuário, a gente só simplesmente coloca ali add user, nome do usuário. Vamos colocar aqui, ó, teste1. Tá? Claro que a gente vai ter que executar no modo administrador. E eu vou colocar a senha do meu usuário. E aí ele diz assim, ó, adicionando o usuário, o nome do usuário, teste1, tá? Ele criou um novo grupo, ele criou um novo usuário, ambos com UID, GID, acoplou o usuário teste1 ao grupo teste1, criou um diretório home lá do que a gente pegou do Shell, né? Ali, ó, copiando files do Shell. E colocou os arquivos do Shell dentro desse diretório home, tá? E aí ele pede qual é a senha. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, só pra gente se lembrar. E a gente informa de novo. E ali no gcoms ele pede informações sobre esse usuário. Tá? Quais são as informações? Um nome, teste, nome, tá? Fica aí, é opcional, a gente não precisa colocar. Sala, tá? Vamos dizer que ele está na sala 110. Telefone 5199999, tá? Telefone de casa 54888888. Outro, usuário comum teste 1, tá? Aqui são informações complementares. E aí ele diz assim: as informações estão corretas, você confirma ou não. Y para confirmar, N ou dando simplesmente um enter ali, ele vai. Então, eu vou colocar um Y para confirmar as informações. E a gente pode colocar aqui no arquivo password. E a gente vai ver que lá no fim, ele colocou o nosso novo usuário, teste1. A senha está no Gshadow, está criptografada lá, no Shadow, no criptografado. E o ID e GID, eles estão com 1001. As informações, então, ali são os comentários que a gente colocou. Não precisava ter preenchido todos os campos. Tá? Eu posso simplesmente preencher nenhum dos campos também. Mas aí, então, tem o nome, a sala dele, os telefones de contato e um campo de informações extras. O diretório home dele, barra home, barra nome dele, que é o teste1. Ou seja, esse usuário regular, esse usuário comum, ele vai poder executar binários somente dentro da home dele, ou seja, dentro do barra home, barra teste1. E ele tem já um shell padrão, que é o bash. Então, barra bin, barra bash. Se eu executar aqui um su teste1, vamos colocar aqui a senha. Deixa eu ver, 1 ou 1, 2, 3. Vou colocar sudo su teste1. Tá, então melhor assim. A gente pode ver que na PS1 mudou o nome do nosso usuário. Ele tá teste1 barra nome da máquina, que é o Ubisoft. Se a gente digitar qual que é a home dele, a gente tá no Ubisoft, tá? Vamos na home dele, CD. Aqui. Aliás, pwd. Tá aqui. Agora a gente está na home dele, ó. Barra home barra teste1. Se a gente sair do barra home barra teste1, cd, ponto, tá? A gente está no home. E executar um mkdir teste, a gente não pode executar binários fora da home dele. Se a gente entrar na home dele,
e executar o teste, a gente vai ver que o comando foi executado. Por quê? Porque o usuário regular ele só pode executar binários dentro da sua home, tá? Ok? É o comando para criar o usuário. Eu posso usar o user add, que é o comando antigo. Qual que é a diferença do add user para o user add? O user add ele não atribui shell, tá? Então, ali a gente já viu que o shell padrão é o bash, tá? Que a gente tem para atribuir. A gente pode entrar no SH, tá? A gente cria uma sessão com SH, enfim, a gente tem o shell padrão. Se a gente usasse o comando useradd, o mesmo esquema, mas esse usuário ele não ia ter um shell atribuído, e aí ia ficar um pouco mais complicado, porque daí a gente ia ter que atribuir um shell a ele para poder executar comandinhos a esse usuário específico. Se a gente quer criar um usuário que não pode ser logado no sistema, a gente coloca ali a flag, o parâmetro shell user_sbin no login, que aí ele não pode executar, não pode logar no shell que a gente está. E a gente pode especificar ali a home dele, barra home, aliás, if home, e aí a home específica personalizada desse usuário, se a gente não quer criar um barra home barra nome do usuário como sendo o diretório home desse usuário. Ou a gente pode colocar barra bin barra false para usuários que vão usar simplesmente arquivos compartilhados ou usuários de sistema para executar um processo, tá? Para listar usuários é o arquivo password que a gente já estava vendo. Para deletar um usuário é del user, del com um D só, ou userdel é o mesmo esquema, tá? O del user é o novo comando, o comando mais atualizado, del user nome do usuário. A gente pode fazer, bom, eu vou deixar o usuário teste1 ativo. Aqui a gente tem um comando, tá, gente? Eu coloquei uns exemplos do useradd, a gente atribuiu o "-s" ou "-shell", vai depender aí se você quer usar a forma abreviada do parâmetro ou não. Atribuindo um shell, a gente definiu o bash como sendo o shell padrão desse usuário. O nome dele está aqui no fim, é o Ubsocial, tá? "-m", que é a home dele. "-c", que é os comentários, que é o geckos, o gcoms. Aí a gente inseriu as informações, tá? O nome do usuário, a sala dele, o telefone de trabalho, o telefone pessoal. E, bom, eu coloquei isso. Eu não coloquei naquela última linha que é o das informações extras, a gente não colocou nenhuma informação. Fechamos as aspas duplas, espaço, nome do usuário, que a gente criou um novo usuário. E o change ali, que a gente está alterando metadados. Então, "-w" maiúsculo para fazer a alteração, 5, que é um número, tá? Aí a gente tem o "-m" é o mínimo, o "-m" maiúsculo é o máximo, que a gente altera, o "-e" maiúsculo a gente altera a data da expiração da senha, e o "-e" minúsculo ele força a expirar a senha, tá? Que é o mesmo que seria a gente executar lá o password. Password, "-e", nome daquele usuário, tá? Aí a gente altera a forçar a senha, password. É como se eu fizesse isso aqui, barra etc, barra password, tá? Password, "-e", teste1. Então aqui a gente vai executar sudo alteração de senha. Então 111, aí ele vai executar, acho que é 123, né? Aquela nossa senha ali. Então ali, então, ó, isso não é um arquivo do sudo rs, enfim, ele vai informar ali, tá? A gente usa o "-e" minúsculo para forçar a expiração de senha. E aí a gente tem também os comandos de grupos, assim como a gente tinha para usuários. Para adicionar um grupo é o mesmo esquema. A gente vai lá no grupo, é group add ou add group. Group add, nome do grupo. Grupo 1. Tá? Então aqui eu tenho que voltar para o nosso usuário, tá? Aqui, ó, sudo group add grupo 1. Nosso usuário ele tem mais informações. O barra, aliás, cat barra etc groups, a gente vai mostrar os grupos. Então lá no final a gente tem o grupo 1 que foi criado, então tem a senha e o GID dele. A gente pode adicionar um grupo ao sistema informando a flag "-system. A gente pode adicionar o gpassword -a, nome do usuário, a gente criou o teste1, né?
Acoplando um usuário ao grupo, o nome do grupo é grupo 1. Grupo 1. A gente vai colocar o usuário teste1 no grupo 1. Então, ali, ó, adicionando o usuário teste1 ao grupo 1. Se eu mostrar os grupos aqui, nesse momento, a gente vai ver na última linha que lá no final o usuário teste1 ele está acoplado ao grupo 1. A gente também pode colocar o Ubsocial, que é o usuário da sessão, e reexecutar o comando. A gente vai ver que esses usuários eles são separados por vírgula. Então, teste1 e o usuário Ubsocial, que é através do gpassword. A gente também pode usar o add group para adicionar novos grupos. Adicionar em grupo suplementar, que é um grupo temporário, é o new group, new grp, nome do grupo. É um grupo, adicionar um usuário logado, tá? No caso ele seria o Ubsocial, que é o usuário da sessão, né? Ele está especificado ali na PS1. A um novo grupo temporário a gente usa o new group. Também tem dois comandos bem importantes que a gente vai ver ao longo do curso. O primeiro deles é o usermod, que a gente também executa várias funções, tá? A um usuário, por exemplo, ali o "-1 minúsculo, ele atribui um novo UID para um usuário, ele bloqueia, desbloqueia, enfim, adiciona usuários a grupos suplementares com "-a minúsculo, tá? É um comando bem importante, que é o user ID, que é voltado para os grupos, e o group mod, que é o comando voltado aos grupos. E o usermod é o comando voltado a usuários. Group mod é o voltado a grupos. E aí a gente também tem ali as flags, seguidos do argumento, que é geralmente o nome do grupo, tá, que está relacionado. Adicionando usuários a grupos, tá? A gente fez isso, mas a gente pode fazer via usermod. Então a gente coloca o "-a minúsculo seguido do G maiúsculo para especificar o nome do grupo. Tá? O "-a", o que tá, eu coloquei "-a" e append, tá? Que é para inserir, usermod, estava aparecendo. Renomear o grupo é o group mod "-n", que é para renomear, ó, new name, ou "-new name", tá? Vamos colocar aqui, group mod, era o grupo 1, né, que a gente tinha. Então, "-n", novo nome, novo grupo 1, que era o antigo grupo 1. Claro que a gente precisa executar como administrador. Se a gente executar, ó, o etc groups, a gente vai ver que o nome foi atualizado lá na última linha. Novo grupo 1 é o nome do antigo grupo 1. A gente pode definir no gpassword uma senha para esse novo grupo 1. Tá? Então, aqui a gente vai executar, vamos executar aqui com o administrador. Vamos colocar aqui a senha 000, confirmar. Pronto, agora se a gente for lá no cat/etc shadow e executar com permissão de administrador, que a gente não está no root, a gente vai ver que a gente tem uma senha criptografada lá na última linha, penúltima no caso, para o novo grupo 1. Tá? E aí a gente tem informações, a gente tem ali ó, informações dele, da senha e os usuários relacionados lá no final. Tá? Para a gente deletar o grupo, del group, nome do grupo, ou group del, que é o comando antigo, e o groups, ele vai listar os grupos, tá? Do usuário que está logado. Então, não são todos. Por quê? Porque a gente está no usuário regular. Cada usuário tem os seus respectivos grupos. Então, é um controle de acesso. A gente não consegue ver todas as informações do sistema porque a gente não tem acesso, a gente não tem privilégio a isso. Então, o comando groups, ele vai listar os grupos ao qual o usuário logado está vinculado. Coloquei ali outras informações, por exemplo, na prática do dia a dia, né? O que é feito? A gente cadastra vários grupos, tipo add group, empresa, tecnologia, RH, comércio, financeiro. Aí a gente adiciona o grupo a um diretório, então o chgrp, que é o change group. A gente coloca, por exemplo, o empresa vai estar no diretório 1. Tá? Eu posso especificar com espaço. Diretório 1, diretório 2, diretório 3. Então, eu quero dizer que o grupo empresa ele tem o diretório 1. O grupo financeiro poderia ter o diretório financeiro.
Então esses grupos eles possuem respectivo acesso a somente esses diretórios. Então o grupo da empresa ele não poderia acessar o diretório financeiro, porque quem tem acesso ao diretório financeiro são somente os usuários vinculados ao grupo financeiro. Por isso que a gente usa aí o Linux como um sistema de uma forma geral, porque é o controle de acesso, organização. A gente consegue definir usuários para determinados grupos, para que determinados usuários usem somente uma ponta do sistema, outros usuários outra ponta do sistema, e que cada um tem o seu controle de acesso e privilégios. Tá? No próximo encontro a gente vai trabalhar conceitos sobre redes no sistema GNU Linux. Mais informações você encontra lá no meu site ubsocial.github.io. Um abraço e até o nosso próximo encontro.